Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Gabriel, acho que a gente se conhece aqui, talvez a maioria. Conheci a Paola agora, a Andresa ainda não. Estou como gerente executivo do Instituto SEIB e tenho uma honra muito grande de compartilhar esse espaço hoje com o Rodrigo Cavalcante, nosso parceiro de estrada de jornada no Saúde Mais. Rodrigo, se pudesse apresentar também, seria ótimo. Então, eu sou o Rodrigo, estava falando aqui, nem me apresentei, mas hoje eu sou atual CEO da Fomenta. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o que a gente faz, também é uma oportunidade super legal a gente estar compartilhando essa experiência que temos participado e construído juntos com o Instituto SEIB há alguns anos já. Então vamos lá, né? Atuação sistêmica para o desenvolvimento de OSCs. Eu vou começar pelo básico. O básico para quem não sabe o que são OSCs, são organizações da sociedade civil, popularmente elas são conhecidas por ONGs. Existe uma diferença aí, a gente não vai entrar tanto no mérito, mas para que esse vídeo seja acessível para a maior parte de pessoas, é bom explicar um pouco essa abreviatura. E aí a gente começa com uma provocação, né? Por que ainda olhamos para os problemas sociais e ambientais de uma forma restrita e isolada? Talvez a resposta a essa pergunta vai surgir ao longo da nossa conversa e essa reflexão que a gente quer chamá-los a ter durante a nossa jornada. Para começar a falar sobre isso, a gente vai ver aqui no próximo slide alguns marcos teóricos, né? Antes da gente trazer a experiência prática, alguns marcos teóricos que a gente usa para conceituar a atuação sistêmica, né? A gente parte de algumas premissas, né? Algumas um pouco óbvias, que o mundo nosso é um mundo de mudanças muito aceleradas, um mundo extremamente interconectado. A própria pandemia mostrou quão potente é esta interconexão que existe no mundo, né? Onde um vírus se espalhou rapidamente, a própria vacina também foi difundida numa velocidade quase tão grande quanto a do vírus, foi desenvolvida num tempo hábil, o mundo se ajudou em vários momentos, e em outros momentos, em vários momentos se influenciou mutuamente. Então, a gente vive nessa condição, né? Então, isso é uma observação da realidade. E nós, né, enquanto instituto empresarial, que é o Instituto SEIB, né, e a Fomenta, que é um negócio de impacto social, a gente percebe que os desafios sociais que enfrentamos, eles não estão isolados, né? Eles são sempre vinculados a contextos históricos, contextos culturais, econômicos, ao próprio ambiente, né, que eles estão inseridos. Então, a gente não pode olhá-los de forma isolada, como a gente tem olhado e acaba olhando em alguns momentos, né? A gente precisa olhá-los de uma forma complexa, né, como eles são, né? Nossas abordagens precisam ser tão complexas quanto os desafios que nós enfrentamos, quanto os problemas sociais que enfrentamos, né? E complexo não é a mesma coisa que complicado, né? Complicado, por exemplo, é você enviar um foguete para a Lua. Complexo é algo que muda com uma frequência muito grande, que tem diversos elementos interconectados, que se influenciam e que tem outras características um pouco diferentes daquilo que é complicado. Para isso, a gente usa um referencial, por isso que a gente fala em atuação sistêmica, né? A gente usa um referencial de teoria de sistemas, né? Então, para que a gente alinhe um pouco esse nosso referencial, a gente traz o conceito de sistemas. Sistemas é um conjunto de partes e elementos que está organizado e interconectado, ele reproduz um padrão ou uma estrutura e ele busca entregar algum tipo de propósito, né? Ele tem algum tipo de propósito, algum tipo de função. Os sistemas, normalmente, eles têm diversas partes, e a teoria de sistemas prega desde ali do início da década de 40, por meio de um estudioso chamado Ludwig von Bertalanffy, que as partes do sistema elas não podem ser estudadas separadamente, como a gente tem visto os problemas sociais que provocamos, mas elas devem ser estudadas em conjunto e na sua relação com o sistema de uma forma completa. Então, a atuação sistêmica usa essa teoria como princípio. E aí a gente traz 3 conceitos no próximo slide para vocês entenderem um pouco melhor o que nós praticamos enquanto atuação sistêmica. Esses conceitos, vocês vão ver que eles vão evoluindo à medida que nós falamos, né? Então, a gente começa com o conceito de mudança social, né, que é um trabalho que nós fazemos enquanto instituto, enquanto negócio de impacto, que é um movimento intencional para a gente melhorar a vida em sociedade.
Então, quando a gente busca mudança social, é um movimento que a gente está fazendo para melhorar a condição de vida de pessoas ou melhorar a condição ambiental. Existem algumas formas de realizar mudanças sociais. Diversas formas existem, né? E nós olhamos, né, o que nós vamos apresentar hoje é uma busca de mudança sistêmica, que é uma abordagem de mudança social, mas que aí a gente considera 3 elementos dos desafios sociais, né? A gente considera a complexidade deles, a escala e a profundidade que eles têm. Quando a gente fala de complexidade, a gente está falando então que muitas variáveis vão interagir entre si de uma forma dinâmica e imprevisível. Quando a gente tem muitas variáveis interagindo de forma dinâmica e imprevisível, a gente tem uma situação complexa. Então, para a gente ter uma mudança sistêmica, a gente entende que os desafios sociais eles são complexos, eles não são simples, onde você tem poucas variáveis e muitas vezes variáveis que não interagem. A gente entende também que a mudança sistêmica também tem a gente precisa olhar a escala, que é a alteração que a manifestação social aparenta ou apresenta quando aumenta e quando diminui. Quando eu tenho, por exemplo, uma comunidade, uma família que está tendo algum tipo de restrição de água, é um desafio social específico. Quando eu tenho um bairro, simplesmente eu não tenho mais famílias que estão tendo falta de água. Eu vou ter uma série de outras variáveis que vão entrar a partir da falta de água dentro desse bairro, né? Então, a escala com que o problema se manifesta, ela modifica o sistema de diversas formas. Então, é preciso considerar a escala, tanto quanto ela amplia, quanto quando ela diminui. E, por fim, a gente também considera na mudança sistêmica a profundidade. Profundidade significa que o sistema ele vai além daquilo que é visível, né? Muitas vezes os problemas, os desafios sociais, eles vão ser influenciados por valores, né? Valores das pessoas, aquilo que ela considera importante, as normas de uma determinada região, tanto as normas explícitas quanto as normas tácitas, assim como as crenças daquelas pessoas ali que enfrentam o problema. E aí, então, a gente chega no nosso conceito, né, que é o tema da nossa palestra, que é a atuação sistêmica. Então, para atuar de forma sistêmica, a gente tem alguns princípios e algumas práticas que vão nos guiar para que nós possamos realizar mudanças sistêmicas. Então, repetindo, a atuação sistêmica é quando a gente usa um grupo de princípios, que eu já vou apresentar para vocês, e um grupo de práticas, buscando, então, mudanças sistêmicas. Mudanças sistêmicas, que é uma abordagem de mudança social. Quais são esses princípios e práticas, né? Então, o primeiro princípio, né, é promover conexões. E eu estou trazendo aqui essa parte teórica, tá, pessoal? Mas vocês vão ver depois todos esses elementos aplicados na nossa atuação prática, no contexto do programa Saúde Mais, em que a gente atua com organizações da sociedade civil. Quando a gente fala de promover conexões, a gente entende que existem muitas partes no sistema e essas partes precisam estar conectadas, essas partes precisam conversar e precisam buscar algum tipo de identidade coletiva que cada uma individualmente se entenda como sistema, né? Por exemplo, quando a gente fala do Catalyst 2030, é um movimento que promove conexões, né? E existe uma identidade coletiva aqui, pois estão todos buscando contribuir com a Agenda 2030. Quando a gente fala da Latin Impact, né, que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, que é um outro movimento que tanto o Instituto SAFE quanto a Fomenta faz parte, a gente tem ali também uma identidade coletiva dos participantes que buscam realizar algum tipo de trabalho. Então, esse é um princípio de atuação sistêmica, né? Quando você vai atuar de forma sistêmica, as partes precisam criar uma identidade coletiva e aprender junto e ter algum tipo de visão, algum tipo de olhar conjunto, por mais que elas sejam diferentes, né? Por exemplo, o Instituto seria diferente da Fomenta, que é diferente das outras organizações do The Catalyst 2030, mas nós temos uma identidade coletiva, né? O segundo princípio é integrar, né, ou abrigar o contexto, né, o contexto em que o desafio social ocorre, né? Porque o desafio social, a depender do contexto, ele se manifesta de forma diferente, né? Pois ele é complexo. Ele tem muitas variáveis que interagem, né? Então, quando a gente muda o contexto, a gente muda as variáveis, né? Essas circunstâncias ou condições particulares, elas precisam ser consideradas numa atuação sistêmica. Então, a gente vai descobrir aqui também na jornada do Saúde Mais
é que muitas vezes a gente lida com a gente lida com o macro contexto, que é o contexto brasileiro, mas depois a gente lida com diversos contextos, né, que são contextos geográficos das regiões que essas organizações sociais estão, e depois a gente lida também com o contexto das causas que elas atuam, né, das relações que elas têm, e outros também que eu não vou dar spoiler aqui, não. Falando de contexto, né, tem uma frase do Patrick Guedes que diz que uma cidade é mais que um lugar no espaço, é um drama no tempo, né? Então, uma cidade ela não é só um recorte geográfico, né? O contexto ele traz uma série de elementos temporais que precisam ser considerados se a nossa atuação é uma atuação sistêmica e não linear. E, por fim, o terceiro princípio é reconfigurar o poder, né? Que poder basicamente é o potencial que um grupo tem de tomar decisão, ou de definir agendas e discussões, ou de pautar ideologias que vão influenciar a capacidade de outros autores, né? Então, quando a gente atua de forma sistêmica, a gente reconfigura essa relação de poder que existe no sistema. Mas não só de princípios, não só os princípios bastam para que nós atuemos de forma sistêmica, como vocês também vão ver aqui na nossa atuação do Saúde Mais, mas a gente precisa também de práticas. Então, a gente tem 4 práticas, e digamos que as 2 primeiras que eu vou falar para vocês são práticas que já existem no Saúde Mais, a terceira a gente está em processo de desenvolvimento, e a 4 a gente olha como algo de médio e longo prazo. O que a gente quer dizer como cultivar coletivo, né? Quando a gente fala de cultivar coletivos, a gente está muito relacionado ao princípio de promover conexão, de criar a identidade coletiva do grupo, né? Você tem diversos atores que estão atuando de forma isolada, então você busca de alguma forma reuni-los para que emerja essa identidade coletiva e que então seja capaz de ocorrer alguma ação a partir daí, né? Então, o coletivo não adianta só ter identidade, mas precisa ocorrer alguma ação a partir dessa identidade. Isso a gente faz no Saúde Mais, vai ser apresentado. A gente também precisa equipar aquelas pessoas que estão na ponta, que enfrentam os problemas sociais. Essa é uma prática da atuação sistêmica, né? A distribuição dos recursos, do poder, não pode estar concentrada somente em alguns pontos, e especialmente em alguns pontos distantes do problema social, né? Eles precisam estar próximos daqueles que estão ali, os chamados atores primários, né? E aí isso envolve levar conhecimento, levar aprendizagem, saber circular informação entre esses atores, descentralizar o processo decisório, né? Trabalhar com alguns valores importantes, entre ele a confiança, porque quando existe a descentralização, né, e a responsabilidade contextual, é preciso que ocorra confiança. Terceiro, a terceira prática é a plataforma, que a gente vai falar mais lá na frente, e a 4ª prática é romper políticas e padrões. Políticas são as regras e normas oficiais, digamos que as mais explícitas, e os padrões são os modos tácitos que as pessoas se comportam. Isso é algo que a gente olha ali no longo prazo, quando fala de Saúde Mais. E aí, Rodrigo? E qual é esse sistema aí que a gente está falando? Muito legal. E é legal vocês pegarem bem esses conceitos que a gente vai retornando neles aqui ao longo da apresentação, e vocês vão começar a observar isso. Então, quando a gente olha para esse ecossistema, né, ou para esse sistema de impacto, essa aqui é uma forma de ver, não é a única forma de desenhar ou identificar os atores. Mas quando a gente olha para 2 fluxos que existem, a gente tem de um lado um fluxo de recursos que aporta em organizações, grupos de pessoas que vão gerar um fluxo de impacto para a resolução dos problemas sociais e ambientais, né? Então, quando a gente tem aqui de um lado diversos problemas que a gente poderia falar, né, no Brasil ou na nossa sociedade, enquanto planeta Terra, que vai da mudança climática, acesso à saúde, acesso à habitação. A gente pode usar os ODS como uma boa referência desses diversos desafios que temos, dessa agenda que temos ali para ter um mundo melhor, mais justo em 2030. A gente vê que nesse meio a gente vai ter o governo tendo um papel muito importante na geração desse impacto, a partir de um fluxo que vem de impostos, principalmente de pessoa física e de empresas que bancam para a execução de políticas públicas. Temos também as OSCs, as organizações de sociedade civil, ou ONGs, que aí estão associações, fundações, algumas organizações religiosas, alguns modelos de cooperativas, que também vão estar gerando um fluxo de impacto por meio de projetos e programas.
Temos os coletivos e projetos sociais, muitos que ainda não chegaram, não se constituíram legalmente, outros que desejam estar e permanecer enquanto coletivos, gerando também um impacto. Também o negócio de impacto, um pouquinho menor aqui, mas é um tema aí também crescente. O Instituto Sabin também tem investido aí em vários movimentos e ações dentro desse campo. A Fomenta é um negócio de impacto. Então, esses atores vão estar contribuindo para a resolução desses problemas, assim como também institutos e fundações que têm projetos próprios, né? O Gabriel vai até comentar um pouquinho depois do Instituto Sabin, tem alguns projetos que vão visar resolver alguns problemas ali específicos. E aí nós temos um fluxo de recursos do outro lado que abastece essas organizações que estão ali na ponta resolvendo esses problemas sociais e ambientais, né? O fluxo de recurso que poderia ser de dinheiro, que a gente faz a partir de doações, a partir de financiamento de projetos e outros meios, assim como também de tempo, né? Então, pessoas que disponibilizam tempo para participar em ONGs, em coletivos, pessoas que disponibilizam horas aí de consultoria para apoiar essas organizações que estão ali na ponta. Então, quando a gente olha para esse ecossistema, a gente começa a mapear quem são os atores resolvendo esses problemas sociais, mas isso ainda é de uma forma muito ampla, né? Então, a gente pode começar a fazer alguns recortes aqui para pensar um modelo de atuação que a gente consiga de maneira mais fácil intervir, né? Então, quem é a Fomenta ou o Instituto Sabin para conseguir mexer no ecossistema de, vamos falar aí, mais de 200 mil organizações, quantos organismos públicos, quantos coletivos e projetos sociais espalhados pelo Brasil que nós temos para conseguir intervir isso. Mas isso é legal de vocês verem esses dois fluxos, como eles acontecem, essas organizações que ficam no meio para gerar esse fluxo de impacto. Nesse gráfico aqui não está representado, mas há um movimento também das empresas que já resolvem problemas sociais, né, a partir de uma pegada mais responsável, capitalismo consciente, sistema B, são alguns movimentos aí que temos pelo mundo. O próprio Grupo Sabin tem realizado algumas iniciativas em que eles endereçam diretamente problemas sociais que temos ali dentro da nossa sociedade. Então, antes a gente fazer um recorte, né, entender onde e como vamos olhar para esse ecossistema e como Saúde Mais, que é o case aqui que vai ser apresentado, o Gabriel vai falar um pouquinho do Sabin, para a gente depois fazer um recorte aqui desse ecossistema e explicar como o Saúde Mais intervém, porque o Saúde Mais está muito conectado com a estratégia do próprio Grupo Sabin enquanto empresa, o que é algo muito legal também de se notar essa conexão com o negócio. Então, Gabriel, acho que é legal aí falar um pouquinho aí do Grupo Sabin e o que é o grupo que faz. Legal, Rodrigo. Essa contextualização que você trouxe acaba que nos posiciona também dentro desse ecossistema, né? Dentro desse sistema enquanto atores, né? O Sabin é uma empresa, então, de promoção à saúde, que tem aí diversos negócios, né? Análise clínica, diagnóstico por imagem, serviço de vacinação e por aí vai. É a nossa mantenedora, a mantenedora do Instituto Sabin. O Instituto Sabin é uma OCIP, uma organização da sociedade civil, considerada como um instituto empresarial. Se puder passar essa do Sabin, Rodrigo, por favor. É um instituto empresarial que, então, vai administrar um investimento social privado do Grupo Sabin. O que isso significa? Existe anualmente um repasse sistemático de recursos da mantenedora para que o Sabin realize projetos de interesse público. No nosso caso, na nossa mantenedora, é um repasse da receita da mantenedora e essa é toda a receita do Instituto. A gente não capta outro tipo de recurso, a não ser o da própria mantenedora. E aí a nossa missão, então, é entregar interesse público, né? É atender a interesses públicos dentro dessas 12 estados, mais o Distrito Federal, em que a mantenedora atua e nós, então, também estamos. A gente tem essa missão que é, então, contribuir para a melhoria da qualidade de vida, do bem-estar e da prosperidade nessas comunidades onde o Grupo Sabin atua e fomentando a inovação social. E aí a gente apresenta, então, a gente tem 3 ODS que a gente olha de uma forma prioritária, que é o 3, o 10 e o 1, e os outros 3 que a gente também atua e contribui de uma forma secundária, que é o 8, o 11 e o 2. Poderia falar também que a gente atua com 17, né, de forma, criando redes e trabalhando de forma colaborativa, mas esses são os nossos prioritários. A nossa atuação, ela basicamente, né, e de uma forma bastante objetiva para a fala de hoje, só para a gente contextualizar onde está o Saúde Mais, ela se organiza em 3 grandes eixos, basicamente, eixos que a gente chama de eixos estratégicos, né?
Então, o primeiro eixo, a gente fala de promoção da saúde integral e do bem-estar em pessoas, para pessoas em situação de vulnerabilidade. Afinal, a nossa mantenedora é uma empresa de promoção à saúde, a gente, como responsável pelo investimento social privado, a gente então olha para pessoas em situação de vulnerabilidade para promover saúde integral e bem-estar delas também nessas regiões. E aí a gente vai ter uma série de programas e projetos organizados nesse eixo 1. Vou deixar o eixo 2 azul para o final, vou pular para o eixo 3, que é onde, no eixo 3, laranja, é onde a gente trabalha uma parte um pouco mais assistencial, a gente chama de engajamento social e filantropia, que é onde está o nosso programa de voluntariado corporativo, é onde a gente está as nossas campanhas de arrecadação e de doação, junto com os colaboradores da empresa e junto com a sociedade, e é também onde a gente responde emergencialmente a demandas das nossas comunidades, né? Em situações de crise, como a gente viu durante a Covid, ou em situações de algum tipo de escassez ou algum tipo de risco que essas comunidades enfrentam, que a gente pode ajudar por meio do engajamento social ou por meio da filantropia. Mas, e aí eu acho que aqui entra um ponto muito especial para falar do eixo 2, mas a gente entende que em alguns momentos a atuação do eixo 3 é uma atuação de curto prazo, uma atuação talvez um pouco mais linear. A atuação do eixo 1 também, mas tanto a atuação do eixo 1 quanto do eixo 2, ela passa a ter um olhar, então, um pouco mais sistêmico, como a gente falou ali no início, né? Então, a gente, enquanto instituto, a gente sabe que não podemos só atuar com questões de curto prazo, urgentes, emergenciais e lineares, pontuais. Mas a gente também tem um papel e o dever de atuar de uma forma mais sistêmica. E aí que entra o eixo 2, principalmente. O eixo 1 também tem alguns elementos e alguns programas que têm esse olhar sistêmico, mas o eixo 2 em especial, que a gente busca então fortalecer os ecossistemas de impacto. A gente entende ecossistemas de impacto como grandes sistemas que envolvem todos esses atores que o Rodrigo trouxe, e que buscam gerar algum tipo de impacto social, né? E aí nós vamos ter diversos programas e projetos que vão fazer um trabalho dentro desse ecossistema, entre eles o Saúde Mais, que, digamos, está ali entre o eixo 2 e 1, então, localizado, se a gente fosse fazer um mapa, ele estaria bem por ali. O Saúde Mais, ele tem uma história, né? Ele é um programa muito importante para a gente, talvez seja o programa mais conhecido aqui internamente, né? Porque ele nasceu antes do Instituto SEI, ele nasceu na empresa, né? Como um programa chamado Criança e Saúde, em que havia mutirões de colaboradores da empresa para realizar exames laboratoriais gratuitos para crianças, né, e adolescentes que eram atendidas por organizações da sociedade civil. Essa questão social é muito forte aqui na empresa, é uma empresa fundada por 2 mulheres. Então, esse DNA ficou muito forte e depois, em 2005, então, foi criado um instituto já com esse DNA social, com esse olhar para a saúde, para crianças e para organizações da sociedade civil. E esse programa ele foi evoluindo, ocorreu nos anos ali, de 2010, na década de 10, ali, capacitações para OSCs parceiros e doações, e aí, então, surgiu o programa Saúde Mais em 2020, que foi um programa, então, com a chegada da Fomenta, como esse grande parceiro que trouxe, então, uma nova visão, um novo olhar, e que a gente pôde, então, de fato, ter esse olhar um pouco mais sistêmico na nossa atuação. E aí o Rodrigo vai, então, falar um pouco da Fomenta e desse programa para vocês, que eu acho que é o ponto alto da fala de hoje. Muito legal. Acho que é legal isso que o Gabriel trouxe, né? A gente entrou numa parte dessa história dos Crianças Saúde, participou dessa transição para o Saúde Mais. Aqui a gente vai trazer um pouquinho dessa visão que está sendo construída para frente também, então essa mudança de percepção do que é e pode se tornar esse programa. E aí a Fomenta como parceiro, né? A Fomenta é um negócio de impacto, e a gente tem como missão fortalecer as ONGs e os seus empreendedores, então a gente chama de empreendedores essas pessoas que estão lá na frente liderando essas organizações, que fundaram organizações para combater esses diversos problemas sociais e ambientais que temos, e a gente faz isso por meio de 3 pilares, né? Educação e gestão, maior reconhecimento para a sociedade civil. A gente acha que as organizações, as OSCs ou ONGs, eu vou estar usando aqui os 2 termos em alguns momentos, mas eles vão ser mais reconhecidos pela sociedade, para que isso melhore aquele fluxo de recursos que a gente estava comentando, né? O Brasil ainda tem um grande potencial de ter mais doações, um potencial ainda muito grande de atrair mais voluntários para
de dedicar seu tempo para essas atividades e também realizando conexões com empresas e potenciais parceiros. Então, plugando essas organizações com os parceiros. Então, por meio desses 3 eixos, a gente tem trabalhado com diversos programas e o Saúde Mais é um dos programas mais legais que temos, assim. Eu estou lá desde o primeiro ano que a gente está atuando junto com o Instituto SEIB e aqui a gente vai contando um pouquinho, então, como é que ele foi se moldando. Então, voltando aqui para o ecossistema, né? Que agora que a gente deu um panorama do Grupo SEIB, do Instituto SEIB, acho que é até legal comentar aqui, como a gente vê aqui um fluxo que é empresa para instituto e fundação. É legal que no slide do Gabriel ele tinha um fluxo lá, né, da mantenedora, no caso a empresa, para o instituto, e a partir disso o instituto ele pode gerar tanto um fluxo de impacto a partir de projetos próprios, como eles têm, como também financiando organizações, coletivos, negócio de impacto, ou dinamizadores intermediários que a gente acaba utilizando dentro desse ecossistema, que são organizações que ficam aqui no meio do caminho, gerenciando e apoiando nesses fluxos, como a Fomenta, por exemplo, que também é um intermediário. E aí, o Programa Saúde Mais ele vai fazer um recorte aqui dentro desse ecossistema. Então, a gente vai olhar para as OSCs, para as ONGs, que já são formalizadas, né, que é o foco do programa. Vamos dar um enfoque também para os problemas sociais e ambientais dentro e onde o SEIB está, enquanto empresa, então as comunidades onde o SEIB atua, então os problemas que ali existem nesses espaços, e a gente vai estar olhando para esses fluxos aqui também, de tanto para a empresa como para a pessoa física, indo para as organizações que eu já comento mais. O Programa Saúde Mais ele vai pensar em algumas intervenções nesse ecossistema. A primeira delas, que a gente poderia mencionar aqui de intervenção, é como apoiar quem está lá e quem precisa desse apoio. Então, um desses apoios, essa intervenção, ela vai tanto no fluxo para as organizações que estão aqui resolvendo os problemas sociais, que estão ali na ponta, como também quem está lá na ponta, no caso, os atendidos beneficiários dessas organizações. Então, uma intervenção que acontece dentro do Saúde Mais é o apoio direto aos beneficiários atendidos pelas organizações, com foco na saúde, por meio da medicina preventiva, doações. Mais para frente vai mostrar um pouquinho também como isso se dá de forma prática. Hoje não é só exame laboratorial oferecido ali para os atendidos, isso se expandiu e tem uma visão muito maior do que era lá em 99, quando o programa começou. E é legal entender que essa intervenção ela tem uma conexão muito forte com a empresa, com o que o Grupo SEIB faz. Então, quando a gente fala de saúde aqui, ou desse cuidado à saúde, está diretamente ligado ao modelo de negócio, ao que o SEIB oferece enquanto empresa, enquanto produtos ali nas soluções deles. A segunda intervenção que a gente busca nesse ecossistema é trabalhar esses fluxos que chegam para as organizações de recursos, tanto de tempo, quanto de voluntariado, quanto de recursos financeiros. Então, essa intervenção 2, esses fluxos, é o que a gente vai chamar do fortalecimento das capacidades de organizações para atrair e gerir recursos. Tanto faz se é tempo, tanto faz se é recurso financeiro, porque se as organizações têm melhores recursos, então se a gente tem mais pessoas apoiando a causa, apoiando a organização, a gente tem mais recurso financeiro que elas conseguem atrair via pessoa física, via governo, via empresas, essas organizações conseguem aumentar o fluxo de impacto que elas vão gerar para resolver os problemas sociais. Então, a partir dessa capacidade que é desenvolvida de atrair e gerir recursos, as organizações ficam mais fortalecidas, mais empoderadas para conseguir aumentar aquele fluxo de impacto e a gente tentar resolver esses diversos problemas que estamos falando aqui, que temos enquanto sociedade nas áreas que o SEIB está. E esse desenvolvimento de capacidades ele pode se dar de diferentes formas, né? Em alguns lugares a gente vai chamar de apoio não financeiro, que vai de formações, espaços de troca, assessorias e consultorias, e aí também a gente detalha um pouquinho mais para frente sobre isso. A terceira intervenção, que é uma mais nova e que a gente está começando a experimentar, e acho que vai chegar lá no final, o Gabriel vai trazer um conceito bem legal de plataformas, é como é que a gente intervém na forma como essas organizações geram impacto. Então, a gente percebe hoje no ecossistema as organizações muitas vezes trabalhando de forma isolada. Então, eu tenho meu projeto, eu estou aqui no bairro X, em Brasília, tem uma outra organização, às vezes no mesmo bairro, tentando resolver o mesmo problema, atendendo o mesmo público, mas que não há esse diálogo, não há esse olhar sistêmico que a gente está propondo aqui, de entender quem está enfrentando esse problema, de que forma a gente muda essa realidade para sair desse trabalho mais assistencialista, desse trabalho mais emergencial, que é importante, né? A gente tem várias demandas emergenciais,
mas esse olhar também do longo prazo, essa mudança do sistema, ela é importante para a gente combater o que gera todos esses problemas hoje mais latentes. E aí a intervenção 3, que é algo mais recente que a gente tem provocado, é o fomento de ações e projetos colaborativos. Então, como é que a gente trabalha com essas organizações que estão ali gerando esse fluxo de impacto para promoverem e terem ações em conjunto, projetos colaborativos, que elas dialoguem e troquem experiências. Então, se eu estou resolvendo um problema que é muito parecido aqui em Brasília, eu tenho um em Campinas, eu tenho um em Salvador, como é que eu faço essa conversa acontecer para eu trocar experiência, acelerar esse processo para resolução desses problemas ou mesmo a eficiência de como essas soluções são hoje colocadas dentro do ecossistema. Então, esse fluxo ele vai ser muito importante do impacto, e para que isso seja possível, a gente precisa ter um ambiente que essas organizações se encontram, que é bem legal lá, já retornando o que o Gabriel comentou, né? Promover conexões, identidade cultural, munir quem está na ponta. Então, quando a gente junta organizações que estão trabalhando com problemas parecidos, com o mesmo público, a gente consegue trazer novas informações, trazer um conteúdo, criar esse ambiente de troca para que elas possam tanto trocar experiência, mas também começar a provocar a ter projetos mais colaborativos. Então, esses são um pouco dos três intervenções do ecossistema que o Saúde Mais busca mudar, visando onde o SEIB está atuando. E a gente vai falar um pouquinho sobre como está funcionando hoje, né? Então, quando a gente olha para 2022, a gente falou um pouco desse conceitual de história, mas de forma prática, né? Como isso acontece, como isso se dá. Hoje, esse modelo, e aí eu gosto de falar que ele está em construção, porque cada ano a gente revê ele, propõe algumas mudanças. A gente está num processo agora de construção da visão 2025 do Saúde Mais, que a gente vai trazer um aperitivo, digamos assim, do que está sendo discutido, né? Porque ainda não está pronto. Mas hoje o modelo de atuação basicamente nós temos uma chamada, então a gente lança uma página onde convocamos organizações da sociedade civil, as ONGs que estão onde o SEIB está, nas cidades, para participar dessa comunidade Saúde Mais. Só que a organização ela não entra diretamente na comunidade Saúde Mais. Ela passa por um processo seletivo inicial, onde a gente vai checar alguns documentos, checar o engajamento dela, o interesse, se faz sentido dentro do programa. Ela passa por um programa de pré-aceleração, então ela ali vai receber um diagnóstico de como ela está, ela vai participar de encontros, já conhecer algumas outras organizações, participa de uma aceleração para desenvolver as capacidades, a gente estava comentando lá, as capacidades de atrair e gerir recursos. Na aceleração a gente vai trabalhar bastante as capacidades para se tornar mais forte, mais sustentável, ter uma gestão mais ágil, uma liderança que consegue trabalhar melhor as pessoas e os recursos que estão ali, para então ela entrar na comunidade Saúde Mais, né? Então, esse processo ele é super legal, porque ele tem algumas inovações quando a gente pensa o modelo tradicional de se fazer investimento social privado, que investimento social privado a gente quer dizer esses apoios financeiros e não financeiros que institutos e fundações como o Instituto SEIB realizam dentro dessas organizações que estão ali na ponta. E aí, uma das coisas diferentes que o Saúde Mais propõe não tem um edital. Então, não tem aquele edital de 30 páginas que você lê, preenche um projeto, submete e se inscreve. Em vez de um edital, a gente tem um processo seletivo. Então, ao longo de toda essa caminhada aqui, algumas organizações vão ficando pelo caminho, porque não se engajaram, não estão no momento, não estão ainda com a capacidade de se dedicar e participar disso. Só que a gente não vai simplesmente largar essas organizações. Então, o próprio processo seletivo, ele é um processo de desenvolvimento dessas organizações. Então, elas vão participando e tendo contatos com conteúdos para que numa próxima oportunidade, para um próximo momento, para um outro ano que a organização está, ela possa se inscrever e participar dessa jornada. Então, são duas inovações super legais aqui, quando a gente olha esse processo. Um é de sair desse edital e ir para um processo seletivo, ele é mais longo. Está falando aqui de uma jornada de quase um ano que essas organizações passam aqui antes de acessar a comunidade Saúde Mais, que eu já vou comentar o que ela tem e o que ela oferece. E a organização já participa e já é capacitada nesse caminho. Hoje, em 2022, né, a gente acabou de fechar, estamos em processo, na verdade, de fechar esse processo seletivo inicial aqui com as cidades que o SEIB está atuando. 28 organizações participarão da pré-aceleração, então, desse momento inicial, que eles vão receber um diagnóstico. 16 serão aceleradas
e aí no final desse processo, as engajadas, quem se mantiver, entra para a comunidade Saúde Mais, que não é só composta pelas organizações, né? Quando a gente fala da comunidade Saúde Mais, a gente está falando dos beneficiários, das organizações que estão ali atuando e também dos empreendedores sociais, que até ficou errado aqui, né? Faltou um iezinho aqui. Mas os empreendedores sociais que estão aqui nessas organizações liderando elas. E aí, de número, na comunidade Saúde Mais hoje, já são mais de 40 organizações espalhadas pelo Brasil. O Gabriel tinha comentado que o SAVE está em 12 estados mais DF, então vocês vão ver aqui que isso se replica aqui, porque as organizações estão onde o SAVE está, com 17 cidades hoje, e que essas organizações atendem mais de 11 mil beneficiários mensalmente, né? Então, isso vai formando essa rede que a gente consegue apoiar por meio do programa Saúde Mais. E aí, o que acontece, né, nessa comunidade Saúde Mais? O que ela oferece? Então, passamos por aquele processo seletivo, as organizações se engajaram, elas chegam na comunidade Saúde Mais. E aí também é algo legal de comentar, antes de eu falar de forma específica o que está acontecendo. A comunidade Saúde Mais, ela já tem uma visão de médio e longo prazo, né? Então, quando a gente olha para o investimento social privado, a gente ainda tem diversas iniciativas que pautam editais e apoios durante um ano. A comunidade Saúde Mais, né, até o Gabriel pode confirmar, a mudança sistêmica ela não vai acontecer em 3 meses, ela não vai acontecer em 1 mês, né? Então, esse trabalho, esse olhar mais de longo prazo, dentro de um grupo de organizações trabalhando há mais tempo, vai nos permitir ter mudanças um pouco mais estruturais que a gente busca. Então, a gente sai desse olhar mais imediatista e começa a traçar com essas organizações planos mais de médio prazo, de longo prazo. Então, a comunidade Saúde Mais ela vai agregar e manter essas organizações no espaço de tempo maior do que apenas ali a aceleração em que elas participaram. Então, como é que se divide aqui nos 3 eixos, né? Para os beneficiários das OSCs, a gente tem um ciclo de cuidado em saúde, que vai em teleconsulta, exames laboratoriais, consulta de retorno e tratamento. E aí o Instituto Sabin tem diversos parceiros e a própria empresa que oferece essas soluções para os beneficiários das organizações. Medicina diagnósticas para pessoas em situação de vulnerabilidade e também mapeamento populacional para apoio em doenças crônicas não transmissíveis. Gabriel, comenta um pouquinho, acho que é legal aí também trazer seu olhar sobre isso, essa conexão com a empresa, essa rede de parceiros para conseguir oferecer isso. Legal. Eu acho que isso representa esse olhar sistêmico, né? Em determinado momento, quer dizer, acho que desde o início da história, desde a Criança e Saúde, muitas vezes chegava para nós pedidos, a gente estava ajudando a OSC, mas chegavam pedidos para os atendidos pelaquela OSC, pensando nas competências organizacionais que a nossa mantenedora tem. Então, legal, vocês estão aqui ajudando a nossa OSC e tal, mas tem um monte de criança ali que está tendo problema digestivo, etc. e tal. Será que vocês não podiam liberar exame? E isso é uma forma, então, isso despertou, então, do Instituto essa ligação direta. Né? Espera aí, por que a gente não pode ser essa ponte? Então, não só ajudar a organização a se estruturar, a se fortalecer para que ela seja capaz de gerar resultado social sustentável ao longo do tempo naquela comunidade, mas também a gente vai usando os recursos que nós temos de uma forma facilitada e muitas vezes até mais barata, para que a gente cuide da saúde dessas pessoas, que aí é aquele eixo 1 que eu falei lá do Instituto SAVE, né? Então, por exemplo, no ciclo de cuidado completo, a gente faz campanhas e aí as próprias OSCs selecionam pessoas que estão precisando de tratamento que não tiveram acesso ao serviço público e elas passam por um ciclo de teleconsulta, depois elas passam por exames laboratoriais, fazem consulta de retorno e entram em tratamento, né? Muitas vezes os pedidos são emergenciais, então tem uma pessoa que trabalha na OSC, às vezes até colaborador da própria OSC também, que está internado, não está conseguindo um exame, e aí pede para a gente libera e consegue fazer o exame numa unidade do SAVE na cidade que nós estamos. E agora, em 2022, a gente começa, Rodrigo, com a ideia do mapeamento populacional dessas regiões que as OSCs atuam, para identificar quais são as doenças crônicas não transmissíveis que estão prevalecendo naquela comunidade, para a partir daí, então, a gente voltar para o ciclo de cuidado e a gente consegue ter uma eficiência maior no ciclo de cuidado. Muito legal, Gabriel. Eu gosto de citar aqui um fluxo, né, até falando da questão de impacto, como as organizações da sociedade civil são importantes para que o Instituto Sabin consiga chegar na ponta, né? Porque
Imagine se o Sabin tentasse, sem as organizações, chegar nessas pessoas mais vulneráveis, essas populações, decidir quem precisa mais. Então, as organizações têm um papel muito importante nesse mapeamento, nesse contato ali com essas populações para conseguir chegar em, de fato, quem mais precisa, né? Então, é legal ver isso e como essas organizações acabam entrando no meio aqui para conseguir fazer esse papel lá na ponta dos problemas que a gente estava falando. Rodrigo, sobre isso que você falou, aqui no Instituto Sabin a gente entende que as organizações são os atores, como a gente está falando de sistemas, são os atores primários, né? Então a gente tem que equipá-los para que eles atuem. Eles são mais aptos, eles entendem as questões, a complexidade do território, as normas, as crenças, os valores, muito mais do que nós. Então, a gente precisa equipá-los. E somente eles podem garantir, então, uma atuação contínua social, mesmo depois que a gente for embora, mesmo no momento que a gente não consiga mais ajudar. Acho que essa observação foi muito legal, Rodrigo. Legal. E aí isso não para nos beneficiários, né? Como a gente comentou e mostrou na história, o programa ele foi evoluindo, então a gente tem um trabalho com os empreendedores que estão liderando essas organizações, empreendendo essas organizações, que passa por espaços para conexão, troca de experiências, que eu comentei um pouco, capacitações, incentiva ações colaborativas, que é algo mais novo aí, que a gente está começando a fazer alguns experimentos para que projetos colaborativos começam a emergir. E para as organizações também, enquanto grupo de pessoas, que vai desde atendimento a demandas emergenciais, doação de alimentos, né? O Gabriel comentou sobre campanhas que são realizadas pelos funcionários, pela empresa. Então, isso vai sendo direcionado para essas organizações que fazem parte dessa comunidade Saúde Mais e que o Sabin já conhece, já sabe onde atua, já sabe o relacionamento ali. Então, elas atuam como esse lugar, conseguindo fazer chegar lá na ponta, além de apoios institucionais, né? Então, o Instituto Sabin também vai apoiar essas organizações de forma institucional a partir de doações e outras demandas que surgem aí dentro desses 3 eixos. E aí, quando a gente volta um pouquinho lá atrás, né, com o que o Gabriel trouxe lá sobre a atuação sistêmica, a gente poderia fazer aqui, né, uma brincadeira aqui de ver o que a gente está falando de cada um desses, né? Então, lá para os beneficiários, a gente está municiando quem está na ponta, então, trazendo informação, trazendo exame que essas pessoas não conseguiriam acessar, ou as organizações também não saberiam que é importante fazer, né? E eu já ouvi várias histórias legais nesse trabalho que a gente tem feito com as organizações, eles contam diversos casos, fulano tinha um problema, sempre reclamava da barriga e não conseguia aprender, e aí fez o exame, descobriu que tinha tal doença e conseguiram combater isso, e isso evoluiu no trabalho de ensino e aprendizagem na escola. Então, é um olhar que o Sabin utiliza a capacidade dele enquanto modelo de negócio, o Instituto Sabin viabiliza isso enquanto ação social, enquanto investimento social privado, para conseguir chegar lá na ponta. Para os empreendedores, a gente está falando aqui de duas práticas, né, de cultivar coletivos. Então, uma das coisas da comunidade Saúde Mais é por que estamos juntos, por que estamos aqui, essa identificação das pessoas enquanto empreendedoras, enquanto promotoras de mudança. A gente vai trabalhar bastante isso nos encontros que a gente tem dentro dessa rede de organizações e de empreendedores, além de plataformas de ação, né? Então, gerar essas ações delas a partir desse engajamento. E promover plataformas que eu vou deixar para o Gabriel comentar, porque é algo novo e o conceito também é legal para vocês entenderem o que a gente quer dizer com plataformas. E para organizações, também municiar quem está na ponta lá, com conteúdo, com capacidade de recursos, que a gente já comentou aqui um pouquinho. Tudo isso dentro daqueles princípios, né, de promover conexão, que vai ser muito importante dentro disso tudo, que vocês vão vendo que o ecossistema ele não é simples. A gente tem diversos atores. Se a gente coloca um zoom, uma lupa nas organizações, a gente vai ter várias organizações espalhadas pelo Brasil, várias organizações dentro de um mesmo território, que não são só apenas organizações, a gente tem um posto de saúde, a gente tem a escola, a gente tem a creche, a gente tem outras empresas no bairro. Então, é um grande ecossistema que, quando a gente começa a olhar e analisá-lo, a gente consegue promover ou pautar algumas mudanças, pensando nessa mudança mais sistêmica que a gente está pensando e desejando dentro dessa plataforma que o Saúde Mais busca ser. E aí, o Saúde Mais, nós estamos em um processo de construção dessa visão 2025.
E é muito legal trazer isso, né? Que a gente tem trabalhado com o Instituto SEIB desde 2018. A gente veio no momento sempre de ano a ano, né? Olhando o próximo ano, promovendo melhorias. É muito legal ver de 2018 como a gente conseguiu evoluir em vários critérios, né? Essa comunidade Saúde Mais, ela não existia, por exemplo. E agora a gente começa a olhar 2025, daqui 3 anos, o que podemos ser, o que queremos, para dar um passo maior do que apenas esse olhar para o próximo ano que acaba nos segurando em alguns momentos, né? E aí a visão para o Saúde Mais 2025, que está em construção, então não necessariamente vocês vão ver isso aqui no site escrito, porque ainda vai passar por algumas mudanças, mas é de ser essa plataforma de atuação sistêmica das OSCs e outros atores. Então a gente entende que não são só as organizações de sociedade civil resolvendo os problemas, mas elas como um vetor e como um fluxo importante dentro daquele ecossistema que eu mostrei, para promover a saúde integral do bem-estar das comunidades onde o Grupo SEIB está. Então, a gente faz uma delimitação naquele ecossistema de impacto, como eu comentei para vocês, mas que a gente espera que o Saúde Mais se torne essa plataforma de atuação sistêmica. Então, saia desse lugar que cada organização faz do seu jeito, tem a sua metodologia, não interage com as outras, para a gente promover algumas ações maiores, que até, inclusive, tem potencial para promover mudanças mais estruturais, né? O Gabriel estava falando lá sobre o advocacy, mudança de políticas públicas. A gente imagina que mais para frente, esse grupo de organizações trocando, a gente consegue começar a perceber alguns desafios comuns, a gente pode atingir um outro nível de mudança, um outro nível de intervenção para tentar tirar todos esses problemas que a gente tem mais emergenciais que acabam acontecendo no dia a dia. Mas quando a gente fala de plataforma, né, a gente falou de atuação sistêmica, e o Gabriel trouxe muito bem o conceito ali, as definições para a gente entender. Mas e plataforma, Gabriel? A gente deixou para o finalzinho aqui, que eu acho que é a cereja do bolo aqui, que está em construção. Estamos discutindo ainda também como entender esse conceito. Mas fala para a gente aí como você enxerga aí, como você tem olhado para esse conceito. Boa. Normalmente, quando a gente fala de plataforma, a gente pensa assim, plataforma Uber, né? A gente vai começando a imaginar as plataformas de tecnologias que estão mais próximas aí do nosso cotidiano, mas a gente entrou nesse processo de discutir, né, como o Rodrigo bem comentou, as mudanças sistêmicas e atuação sistêmica, elas não ocorrem no curto prazo de forma imediata, né? Elas precisam de um tempo até que o sistema se torne responsivo e autossuficiente. E até que em determinado momento o próprio Instituto SEIB, enquanto ator daquele sistema, não precise estar mais dentro do sistema, porque ele já vai ser autossuficiente e responsivo. Então, a gente traz essa nossa visão de 2025, a transformação, né, o próximo passo do Saúde Mais é que ele vire, então, um espaço intencional em que os diversos atores entram para colaborar e aprender. E que a gente ofereça para esses atores também fundamentos e ferramentas para que eles tenham capacidade de atuar em 2 esferas, tanto em atividades políticas de alto nível, né, que a gente chama aqui de Big Picture Advocacy, ou seja, eles sejam capazes de conversar com o legislador, que eles sejam capazes de conversar com o Poder Executivo, que eles entendam como circula, por exemplo, o fluxo de capital na região que eles atuam, onde eles podem influenciar, mas também que eles não percam a capacidade, ou que desenvolva a capacidade de promover o chamar a grassroots activities, né? Como reunir as pessoas, como identificar quem ou não precisa de atendimento agora, como priorizar recursos, como captar recursos, como se comunicar nas redes sociais, né? Então, a plataforma ela deve ser capaz de abraçar diversos atores para que a gente possa, atores primários, para que a gente possa, então, entregar isso para eles e que o sistema, então, se torne um sistema autossuficiente e responsivo. No final das contas, a plataforma acaba por oferecer um meio unificado, mas não uniforme, né? Não é uniforme, é unificado, que seja colaborativo e flexível para que esses atores abordem os desafios sociais de uma forma participativa e aí envolvendo diversas causas, estratégias, estruturas e até ideologias, né? É importante também isso em uma plataforma rica e saudável. E eu acho, Rodrigo, que talvez a gente complete e finalize nossa conversa por aqui. Não sei se você teria mais alguma coisa para complementar e aí a gente pode bater um papo para quem tiver algum tipo de dúvida. Bom, Gabriel. Não, eu vou deixar as plataformas aí com a provocação final, esse aqui era o nosso objetivo mesmo. E eu acho que o mais legal para fechar aqui minha fala é como é um programa em construção e essa plataforma precisa estar nesse processo
né, de em construção constante, como você falou, que ele se retroalimente, ele consiga acontecer por conta própria, né? Acho que nesse mundo, como você falou, cada vez mais interconectado, mais complexo, essa capacidade de adaptação e readaptação e esse trabalho colaborativo vai ser muito importante para a gente conseguir resolver aqueles problemas sociais diversos, grandes e complexos que temos. Então, acho que é um pouquinho disso, dessa experiência aí do Saúde Mais, dessa história que está em construção e que a gente vai contando aí em breve. Quem quiser seguir depois também, tem o site do Saúde Mais, né? Então, saudemais.org.br. Lá tem as informações, a gente vai atualizar em breve também com essa nova visão aí 2025 do programa e também acompanhar aí as redes sociais e o site do Instituto Sabin para aquelas outras atuações ali que o Gabriel comentou. Depois a gente deixa os links aqui, quem seguir também quiser seguir a Fomenta. Acho que é um pouquinho disso, não sei se alguém tem alguma pergunta, está aqui participando com a gente. Vou até parar de gravar aqui, que aí o pessoal fica mais à vontade para fazer uma pergunta. A Paulina,